Olá, menino, bom dia, bom dia, bom dia, seus meninos, suas meninas. Então vamos falar com os nossos assuntos de química orgânica, caneta. Então vamos lá, gente. Ó. Nas aulas passadas a gente viu como representar moléculas orgânicas em várias formas. A gente viu como surgiu a química orgânica e o termo química orgânica. E agora nós vamos prosseguir com o nosso conteúdo, falando dos tipos de carbono e de cadeias carbônicas. Mãos para cima, clareia, mãos para baixo, escurece. Então vamos lá. Primeiro, existe carbono diferente? Sim, existe os carbonos 12, 13 e 14, mas essa não é a questão. A gente tem uma classificação dos tipos de carbono quando se fala nas ligações que eles fazem entre os carbonos. Vou pensar mais claro. Então, o natural é a gente ter 4 tipos de carbono. O carbono primário, o carbono secundário, o carbono terciário e o carbono quaternário. Lembrando, a gente não se tem relato da química orgânica com carbono quintenário, ou seja, fazendo 5 ligações. Na química inorgânica, a gente encontra algumas moléculas chamadas complexos que o carbono faz 5, 6 ligações. Mas na química orgânica, até o momento só foi encontrado carbonos com 4 ligações. Vamos lá, o primeiro tipo de carbono. Carbono primário. Então a gente sabe que é um carbono que está ligado apenas, esse nome apenas faz a diferença, um outro átomo de carbono. Não importa se ele está ligado com outros átomos, vamos usar os exemplos. Ó, por exemplo, você tem aqui uma molécula que forma de etanol. E a gente vai mudar a cor do pincel para verdinho. Se analisar, ó, esse carbono aqui encontra-se ligado a um carbono. Então, tanto esse carbono como outros são carbonos primários. Você diz, professor, qual a importância de saber disso? Mais à frente do conteúdo a gente vai ver reações orgânicas e tudo, reações de substituições. A gente vê que existe uma facilidade em fazer reações em determinados tipos de carbono. E dependendo dos carbonos que a gente tem na molécula e do grupo de saída, essa reação se torna mais fácil ou mais simples. Então é importante a gente saber classificar os carbonos da nossa molécula. No carbono primário, a gente tem carbono ligado a outro carbono. Se a gente aumentar o tamanho dessa nossa molécula, a gente vai ter outros tipos de carbono. Eu vou fazer uma molécula um pouco maior para vocês verem. E vou transformar ela também em sistema de bastão. Aqui a gente tem uma molécula, um 2-metilpentano. Vou botar ela mais aqui na frente. 6-metilpentano, na verdade. Vou colocar ela aqui mais na frente para vocês olharem uma coisa interessante. Pronto. Como eu disse, a forma de vocês estar representando vai ser de acordo com o que vocês acharem mais fácil. Porém, vou estar fazendo nesse formato. Tracinhos. Então, carbono primário ligado a apenas um único carbono, a um outro carbono. Se tiver ligado a 2, ele já passa a não ser mais primário. Então, por via de fato, para ficar mais simples para vocês, ó, vamos começar por aqui. Esse carbono está ligado somente a esse segundo carbono, então a gente tem um carbono primário. E esse carbono está ligado a 2. Esse
e o primeiro, então ele não é carbono primário. E esse terceiro carbono está ligado a esse carbono, esse e o de baixo, então ele também não é um carbono primário. E esse carbono aqui está ligado a dois, ó, esse carbono e esse, então não é um carbono primário. E o último carbono, que é o carbono da extremidade, ele está ligado somente ao quarto carbono, então se ele só está ligado a um carbono primário. Esse daqui, da ramificação, ó, também está ligado somente a um carbono, então carbono primário. Nós vamos fazer nessa. Ó. Carbonos de extremidade, lembrando que essa molécula aqui é a mesma, só que com todos os detalhes. Eles são carbonos primários, porque eles só se encontram ligados a unicamente um carbono. Ó. Escurecer a tela, para clarear. Ó, ligado somente a um carbono. O segundo carbono ó, ligado a 2. Esse terceiro carbono ó, ligado a 1, 2, 3 carbono. O quarto carbono ligado a 2. E o último carbono aqui da extremidade ligado a 1 e o de baixo ligado a 1. Então isso é carbono primário. Agora vamos à questão do carbono secundário. Lembrando, gente, tem muita gente que confunde ó, carbono primário, secundário e terciário, não tem nada a ver com posição. Tem gente que acha, ele vem primeiro na cadeia é o primário, aí o outro que vem depois é o secundário, o outro o terciário. Nós só teremos moléculas com 4 carbonos. Na verdade, vocês têm que ver a quantidade. Então, vamos lá. Carbono secundário. Bom, aquele carbono está ligado a 2 carbonos. Dois carbonos. Vamos usar os exemplos. Eu vou usar aqui uma molécula não muito grande, nem muito pequena. Aí a gente já vai usar os conhecimentos que a gente pegou na aula passada, ou na aula passada, no slide passado. Ó. Por exemplo, esse carbono está ligado a 1, então eu já sei que esse daqui é um carbono primário. Professor, mas é carbono secundário. Calma, Jorge. Então, o segundo carbono está ligado a 1 e 2, então esse daqui passa a ser carbono secundário, não CS não é de Counter Strike, não. Carbono secundário. O terceiro carbono está ligado ao que? A esse carbono e ao das extremidades. Então, nós teremos aqui ó, também o carbono secundário. E esse carbonozinho da ponta está ligado somente a um, é um carbono primário. Vou ficar mudando a cor desse negócio. Então, se tiver só uma paleta do lado. Se eu transformar essa molécula em bastões, vai ficar até mais fácil vocês visualizarem. Aí, ó. Bota uma bolinha, outra bolinha, mais uma bolinha e mais outra bolinha. Então aí temos os carbonos. Então, carbonos de extremidades são carbonos primários. Carbonos. Esse carbono aqui, ó, é carbono secundário, porque está ligado a esse carbono e ao terceiro carbono secundário. E esse daqui, ó, ligado a esse carbono e a esse também é um carbono secundário. Beleza. Agora, gente, vem um detalhe importantíssimo aqui. Quero que vocês prestem atenção. Vocês devem considerar, nesse tipo de classificação, apenas carbono
ligação entre carbono e carbono. Porque, por exemplo, vou botar aqui um pouquinho aqui em cima, o CH. Ó. Vou botar ela também na forma de bastão. Vocês, professor, uma tá para cima e o outro tá para baixo, não tem problema nenhum. Então, vamos só aos entendimentos. Ó. Carbono ligado a um carbono primário. Aí, ó, você diz, professor, esse carbono está ligado a um oxigênio embaixo. Não tem problema. Devemos considerar para a classificação de carbono apenas carbono ligado a carbono. Então, ó, esse carbono está ligado a 2 carbonos e um oxigênio. Se ele está ligado a 2 carbonos, ele passa a ser um carbono secundário. E esse da extremidade, quando está ligado somente a um carbono, é um carbono primário. Vamos lá. Carbono. Esqueci. Comecei de verde. Não tem nada não. Eu vou fazer o carbono terciário e o quaternário de verde. Para não dizer, só põe de verde. Para não tratar a gente com exclusão de cor, né? Então vamos lá. Ó. O carbono terciário é o carbono que se encontra ligado a outros 3 carbonos. Eita, pingada forte. Então, você tem a molécula, né? Linda como sempre. Let it go. Let it go. Não posso mais. Pô, tá. Agora eu boto o azul para representar as cores. Não. Então, que é bom que a gente sempre vai revisando. Então, carbono de extremidade é chamado carbono primário, porque ele só se encontra ligado a um carbono. Então, esse carbono também passa a ser um carbono primário. E esse outro aqui é um carbono primário. E esse segundo carbono, lembrando que ele é secundário porque está ligado a 2 carbonos, não porque ele vem em segundo na cadeia. Um carbono secundário. O terceiro carbono, ele está ligado a esse carbono, esse e esse. Aí vocês perguntam, professor, como é que o senhor sabe que ele está ligado? Olha os tracinhos aqui representando as ligações. Então nós vamos ter um carbono SA. Vamos transformar ele em bastão para vocês verem. Olha, o bom desse formato de bastão é que, como se diminuir as informações, fica mais fácil de visualizar a situação. Então, eu vou botar as bolinhas aqui no início para representar os carbonos. Então, vamos lá. Então, mesmo formato. Esse carbono aqui de baixo está ligado somente a um carbono, é um carbono primário. Esse carbono aqui está ligado a um carbono, a um único carbono, é um carbono primário. Esse outro está ligado a um carbono, somente a um carbono, é um carbono primário. Esse carbono aqui está ligado a 2, é um carbono secundário. E esse último é um carbono terciário. Lembrando que em algumas situações a gente pode ter uma cadeia fechada, né? E não vai existir carbonos primários, mas pode existir carbonos terciários e quaternários. Ó, esse carbono aqui, ó, ele se encontra ligado a esse, e a esse. Então a gente classifica ele como carbono secundário. E esse segundo carbono está ligado ao carbono de cima e ao carbono do lado, então é um carbono secundário. Este outro
O carbonozinho aqui, ó, dentro da cadeia, ele está ligado ó, ao de cima, ao do lado e ao do outro lado, tem um carbono terciário. E por último, esse último é um que está ligado somente a um carbono da cadeia e a um carbono primário. Então, gente, ó, vocês podem ver que não vai existir, por exemplo, uma molécula com uma molécula que tem, por exemplo, só carbono terciário. Isso aqui a gente tem uma molécula de extensão o grafeno ou próprio grafite. Dificulta, porque em um momento você tem que cortar a molécula, então vai existir pelo menos um carbono secundário. Mas nas moléculas simples nós vamos fazendo assim. Que não haja dúvida, eu vou transformar ela em bastão para vocês verem. Aí, ó, como eu disse, eu sempre vou botar as bolinhas para vocês. Aqui, ó. Então, o de cima está ligado a 2 carbonos, carbono secundário. Carbono secundário. E esse carbono, como está ligado a 3, é um carbono terciário. E esse último aqui é um carbono primário. Eita, me deu uma tremida aí na tela, vocês viram? Vai ficar 2 azul e 2 verdes. Deixa eu botar isso aqui de verde. Então agora vamos para o último tipo de carbono, que é o carbono naio. Lembrando que não tem um carbono que faz 5 ligações orgânicas na química orgânica, mas tem na inorgânica. E aqui nós estamos classificando moléculas orgânicas, carbonos presentes em moléculas orgânicas. Vamos lá. Tem que ser um carbono ligado a 4 carbonos. Lembrando, se estiver ligado a 3 átomos de carbono, a um oxigênio, a um enxofre, a um metal, vai continuar sendo carbono terciário. Só é válido quaternário se tiver os 4 átomos de carbono. Tem um componente presente na gasolina que é o hidrogênio. É assim. É o isooctano. São os componentes da gasolina. Até eles fazem octanagem quando tem essa molécula. Vou logo colocar ela aqui em formato de bastão. São 5. Aí fica um embaixo, um em cima, esse outro eu vou colocar para cima, mas na outra molécula está embaixo, não importa. A ordem dos tratores não altera o curso da rodovia. Então, a melhor coisa tem essa mesinha que a gente fica riscando. Fazer uns desenhos. Pronto. Vou colocar aqui a corzinha. Lembrando que os carbonos quaternários tem que estar ligado a 4 carbonos. Para não perder o costume, a gente vai logo nomear os primários. Então, eu sei que todo carbono de extremidade ele só está ligado a um carbono. Então, carbono primário, carbono primário, carbono primário, carbono primário e carbono primário. Vamos só dar uma ajeitada bem aqui, gente. Tem um hidrogênio aqui. E um carbono e a bolinha do outro carbono. Ó, isso aqui é um detalhe importante. Ó. Esse carbono ele é considerado terciário, porque está ligado ó, a esse carbono. Poxa, cadê? A esse primeiro carbono, a esse terceiro carbono e o de baixo. Ó. Eu só em cima tem um hidrogênio. Lembrando, tem que ser carbono para ser considerado quaternário, então carbono terciário.
Esse terceiro carbono está ligado a 1 e 2. Então, esse daqui passa a ser um carbono secundário. Esse indivíduozinho aqui do meio, ele está ligado a esse carbono, esse daqui, ó. Então, nós temos um único carbono quaternário. Como eu falei, quando tem muita informação assim, a gente começa a escrever, fica tudo meio sujo assim. Então, vamos fazer nessa molécula, para vocês verem como fica mais rápido. Ó, esse primeiro se encontra ligado a um único carbono, então carbono primário. Esse de cima também está ligado somente a um carbono primário. Esse daqui do meio, esse daqui eu vou botar até aqui. Ó, tá ligado a 1, 2, 3. Então, carbono terciário. Pronto. Não ficou bonito o risco, não. Esse terceiro, ó, tá ligado a esse carbono e esse. Ó. Então, nós temos um carbono secundário. O do meio, ó, esse daqui, ele tá ligado a 1, 2, 3, 4. Então, é o único carbono quaternário que existe na molécula. Lembrando, esse da extremidade é um carbono primário. Esse outro também só está ligado a um carbono, é um carbono primário. E o de cima também é um carbono primário. É comum, gente, essa classificação ser feita dessa maneira. Você tem que olhar o carbono e na molécula, né? Ver, por exemplo, você vai fazer o seguinte, cadê um espaçozinho? Opa, aqui. Isso, riscando em cima, ó. Lembrando que CH3 ou H3C é a mesma coisa, só tá numa posição um pouco distinta. Não vamos fazer confusão. Então vamos lá. Ó. Esse carbono aqui, ó, tá ligado só ao segundo carbono, então carbono primário. Esse segundo carbono aqui está ligado ao primeiro, ao de cima, ao de baixo e ao terceiro. Então ele é um carbono quaternário. Esse indivíduo aqui, que é o terceiro, está ligado somente ao segundo, então ao carbono primário. Esse outro também só está ligado ao segundo, é um carbono primário. E esse outro é um carbono primário. Então, gente, nossa aula vai ficar por aqui. Essa nossa aula é sobre a classificação dos carbonos. Na química orgânica nós só temos essas 4 classificações. Na próxima semana a gente vai ver a classificação das cadeias carbônicas, que aí são um pouco mais detalhadas. E teremos mais algumas interações entre carbonos que podem alterar o tipo da nossa cadeia. Então, gente, até lá e tchau.